Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 8, versículos 19 a 21, que diz assim: A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Bom, o que está acontecendo nessa passagem? A mãe e os irmãos de Jesus foram ver ele. O motivo dessa visita a Jesus provavelmente se encontra em Marcos 3. Marcos 3, versículo 21. A gente vai ler o 20 e o 21. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois dizia: ele está fora de si. E aí depois os fariseus acusam Jesus, de expulsar demônios por Beelzebu, acusações seríssimas e tudo mais. Então pode ser que essa visita que os irmãos e a mãe de Jesus fazem a ele é por causa desse motivo, porque eles acreditavam, os irmãos de Jesus acreditavam que Jesus estava fora de si. E é bom e importante falar também que Jesus tinha irmãos. A Bíblia fala diversas vezes, os evangelhos falam diversas vezes que Jesus tinha irmãos, como em Mateus 12, versículo 46, Marcos 3, 21, como nós lemos, Lucas 8, 19, João 2, versículo 12, João 7, versículo 3. E, por exemplo, em Mateus 13, 55, a gente fica sabendo alguns nomes desses irmãos: Tiago, José, Simão e Judas, só que não é o Judas apóstolo, é outro Judas, que era irmão de Jesus. E em outras passagens, por exemplo, como em Lucas 2, versículo 7, Jesus é chamado de primogênito. O que dá a entender que, se uma vez que ele é primogênito, significa que outros filhos nasceram de Maria. Então, de fato, Jesus tinha irmãos. Mas qual que é a mensagem central dessa passagem? O que Jesus está querendo falar nessa passagem? A ideia central aqui para Jesus é que os familiares espirituais, eles são mais importantes e estão mais próximos do que os parentes de sangue. As relações espirituais que Jesus construiu com seus discípulos, relações de fé, podem ser muitas vezes mais fortes que as próprias relações familiares de Jesus. E a gente sente um pouco disso também na nossa vida em igreja. Pode ser que você que esteja ouvindo tenha irmãos na fé que você ame muito mais que muitos familiares seus. E por que isso acontece? Porque a fé, ela tem essa capacidade de criar laços tão fortes que muitas vezes ultrapassam inclusive os laços de sangue, os laços familiares. E é essa a ideia que Jesus está trazendo aqui. Ele está falando, o mais importante não é ser da minha família. O mais importante é ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Esse é o centro da vida. Não importa se você é irmão de Jesus ou não. Se você pratica a palavra de Deus, ouve e pratica a palavra de Deus, você é mais próximo de Jesus que os seus irmãos de sangue. E de alguma forma também, Jesus ele fala aqui de uma realidade que seria futura, que é a realidade da adoção, a realidade de que Deus nos adotou como filhos por meio do sacrifício de Jesus. De forma que hoje o cristão, espiritualmente falando, é de fato um irmão adotado de Jesus, porque através do sacrifício do Salvador, nós fomos adotados por Deus, nós que estávamos perdidos. Ganhamos um pai, ganhamos uma herança e ganhamos o melhor irmão que alguém poderia ter, que é Jesus.
Então, que sejamos gratos a esses laços que a fé pode proporcionar e ao fato de que nós temos o melhor irmão e o melhor pai que poderíamos imaginar. Deus abençoe e até o próximo devocional.